Oi, pessoas. Oi, mundo. Vou dar um tempinho. Como eu lido com a ansiedade? Cadê os seres humanos? Mais uma vez, o Instagram não permite que eu fixe aqui o tema. E tá tudo certo no universo, né? O que posso fazer a não ser aceitar? Aceitarei. Tudo certo. Aguardando as pessoas, vou enviar aqui a live para algumas pessoas. E vamos que vamos, né? Joey, bem-vindo. Não anunciei muito essa live hoje, gente. Só coloquei lá, mas o tema tá aí, como eu lido com a ansiedade. Trazer bastante coisa para vocês hoje. Vou dar só mais um tempinho pra galera entrando. E quem entrar, pode convidar outras pessoas. Eu acho que pode ser uma live legal, importante. E eu acredito que pode fazer sentido para as pessoas. Eu vou colocar uma música aqui. I am the light of my soul. Bem-vinda, galera que tá chegando. Vou assinar aqui pro pessoal. Vou falar sobre ansiedade hoje. E eu acho que vai ser massa. O que a gente vai falar aqui, o que a gente vai trazer. Vou dar só mais uns minutinhos aí pro povo chegar. Vamos falar sobre ansiedade. Como eu lido com a ansiedade? Acho que pode fazer bastante sentido para vocês ver essa live. Vou só dar mais um minutinho e vou começar a falar. Parece que a conexão tá caindo. A gente vai falar sobre ansiedade. Bem-vindo quem está entrando. Hoje o tema é como eu lido com a ansiedade. Esse tema foi um tema que foi pedido na caixinha de perguntas do Olá, bem-vindo, Lázaro, né? Vou encerrar aqui Igor, a galera chegando aí. A gente vai falar sobre ansiedade. Como eu lido com a ansiedade? Gente, vocês estão preparados para a live de hoje? My soul, I am beautiful, I'm bountiful, I am bliss. Lázaro, ai que massa! Fico feliz que você gosta das lives, que faça sentido. O Igor tá chegando aqui. Ai, gente, chama o povo. A gente vai falar sobre ansiedade. Foi um tema que foi pedido aí na caixinha de perguntas pelo Instagram. E eu coloquei minha última postagem, acho que tem 5 dias. Preciso tomar vergonha na cara e realmente levar a produção de conteúdo no Instagram a sério. Mas pra mim as lives são muito mais fáceis de realizar do que criar conteúdos, enfim. E hoje eu vou trazer como eu lido com a ansiedade. Sim, Joy, você sente ansiedade? Prazer, bem-vindo, sou um ser humano, estou temporariamente humana. E como uma pessoa temporariamente humana, eu sinto ansiedade, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto alegria, eu sinto todas as emoções que o meu corpo tem a capacidade de manifestar. E cada vez mais
eu tenho uma linha desrepressora das emoções. Então, trazer para vocês aqui a minha visão sobre essa questão da ansiedade, né? Eu acho que um dos pontos mais importantes é diferenciar a ansiedade normal, né? Bem-vinda a galera que está chegando, de uma ansiedade patológica. Uma ansiedade patológica tem vários transtornos de ansiedade. Eu não vou falar especificamente de transtorno de ansiedade, não esperem isso. Mas de forma generalista, tanto da ansiedade que é comum, que ela é típica, que é aquela ansiedade que a gente precisa ter, por exemplo, a ansiedade positiva, que é aquela ansiedade que nos traz uma motivação para poder realizar alguma coisa, para você acordar de manhã, para você poder trabalhar, para você realmente poder fazer alguma coisa. Ronald, boa noite também. E aquela ansiedade que ela é patológica, que é exatamente, Malu, finalmente achei teu Insta, adorei tanto tu na live que não podia deixar ele não seguir. Malu, de onde você veio, amor? Eu não sei. Tô aqui, Malu Amaral. Foi da live do Caio? Tô aqui pensando. Mas bem-vinda, que bom que você gostou e que bom que você tá aqui. E, gente, a ansiedade patológica, ela pode ter vários sintomas, a depender do tipo de transtorno de ansiedade que a gente está falando. Mas, de forma prática, a ansiedade patológica, a ansiedade doentia, é aquela que traz sofrimento. É aquela que começa a atrapalhar as áreas da vida das pessoas. Ah, lembrei, foi isso mesmo, live de Caio. Então, eu acho que eu sei quem é você. Bem-vinda, Malu! Vamos treinar, Ronald, vamos treinar. Tô treinando em casa. Tô treinando em casa. Inclusive, o treino é uma das formas de lidar com a ansiedade que eu vou falar também. Então, a ansiedade, quando ela é doentia, é quando ela começa a trazer prejuízos para a vida da pessoa. Ela traz prejuízo para os estudos, ela traz prejuízo para a vida pessoal, ela traz prejuízos no trabalho, a pessoa começa a ter insônia, ela começa a ter tremores nas mãos, ela começa a ter sensação de taquicardia, ela começa a ter suor excessivo nas mãos, nas axilas, em outras áreas, etc. Ela começa a ter, então, existem vários tipos de ansiedade, né? Ansiedade social, que é muito mais específica, voltada para aquela pessoa que ela tem um desafio muito grande de socializar, de estar com outras pessoas, ou quando ela precisa entrar em contato com pessoas que ela não conhece, às vezes de ir numa entrevista, por exemplo, de emprego, então, ou ansiedade generalizada, né? O famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que vai estar mais relacionado com a pessoa que ela tem preocupações ansiosas com vários âmbitos da vida dela e são preocupações reais. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa parar para pensar é a seguinte coisa. O primeiro passo que eu lido comigo mesma em todas as emoções que eu sinto hoje. Eu tenho algumas emoções que para mim são muito desafiadoras de deixar elas chegarem ainda. A paixão, por exemplo, é uma delas. É uma coisa que eu trabalho em mim. Eu sou uma pessoa muito... eu tenho muitos desafios de lidar com essa emoção do apaixonamento. Então é uma das poucas emoções que eu ainda bloqueio hoje. E dei uma bugada aqui, mas eu voltei. Eu trago um certo bloqueio para essa emoção e ao mesmo tempo eu tenho consciência que eu estou fazendo esse bloqueio. E no momento que eu tenho consciência, eu digo, opa, eu estou bloqueando essa emoção aqui. Por quê? Então, o primeiro passo para a gente lidar, na minha visão, que tem a ver com Theta Healing, psicologia positiva, psicologia analítica, né? Psicologia transpessoal, é a aceitação. Ah, mas espera aí, como assim a aceitação? Muita gente acha que se ela aceitar uma determinada emoção ou uma determinada característica dela, ela vai ter um acentuamento dessa emoção. Então, por exemplo, se eu aceito sentir raiva, eu vou aumentar essa raiva. Então, se eu digo para a pessoa, aceita sentir a ansiedade, eu vou aumentar a ansiedade. E é exatamente o contrário. Tudo aquilo que você resiste, persiste.
Então, eu não trago estratégias aqui, foi por isso que eu falei até na última postagem, olha, eu lido com a ansiedade de uma forma completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas a trazerem, porque a maioria das pessoas tem a necessidade de controlar, tanto que sempre vem assim, eu quero dicas para controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade, eu tenho certeza que quem já sofreu aqui de sintomas ansiosos já tentou controlar. Me fala que se conseguiu controlar a médio, longo prazo. Como que foi? Quem quiser compartilhar, tá aberto aqui pra gente falar sobre isso. E aí, o que acontece na vida, né? Se eu disser pra vocês aqui agora que tá todo mundo proibido de ir aos cinemas, por exemplo, que realmente tá, né, mesmo, né? A gente tá em pandemia, enfim. E só que vão acabar todos os cinemas da face da Terra e todo mundo só vai poder ir ao cinema até o dia 30 de maio. A maioria das pessoas vai ter um comportamento de simplesmente ir loucamente para o cinema, porque elas foram coagidas, proibidas de ter aquele comportamento ali. É a mesma coisa que acontece quando a gente proíbe a gente mesmo de ter um determinado comportamento, de comer uma determinada comida. Então, não, eu não posso comer doce, eu estou proibida de comer doce. A tendência da maioria das pessoas é ficar ainda mais tentada com isso. Quando você tem algo que é permitido para mim ir ao cinema no horário que eu quiser. É permitido para mim comer doce no horário que eu quiser. Eu posso fazer isso. Isso para mim é leve. É permitido para mim. A tendência da maioria das pessoas é não dar importância para aquilo. Tá fazendo sentido aí para vocês? Sobre a aceitação, primeiro passo para lidar com a ansiedade? Quando eu me percebo ansiosa, eu aceito e eu valido a minha ansiedade. Eu não brigo com ela. Eu não resisto a ela. Eu não digo, que droga, você não deveria estar aqui. Que merda, isso é um sentimento ruim. Eu não deveria sentir isso. Então eu trago uma desconstrução sobre o olhar ansioso. E o que eu faço é, ok, Joy, você é humana, você é imperfeita. É permitido para você errar e é permitido para você sentir qualquer coisa. Só essas crenças, só esses pensamentos já trazem um grande alívio da própria sensação de ansiedade. Porque ao invés de tentar controlá-la, eu estou simplesmente aceitando que ela está ali. E eu faço um processo de validação das minhas emoções da seguinte forma. Ok, ansiedade, eu estou ansiosa nesse momento. Eu estou sentindo ansiedade. Eu vejo você. Eu sinto você. E ao invés de ir ao contrário, no sentido de preciso controlar isso, eu me entrego para isso. E muitas pessoas podem ter medo por causa daquela crença, né, de que se eu aceito é porque eu tô criando aquilo de maior forma na minha vida, aquilo vai ser acentuado na minha vida. Eu também tinha essa crença antes, até perceber de forma prática que a natureza das emoções é mudar. Mas quando você resiste à emoção sem dar passagem para ela se expressar, ela também resiste de passar. Então, esse seria o primeiro passo para qualquer emoção e especificamente falando da ansiedade. Aceitação. Ok, eu estou ansiosa. Tudo bem estar ansiosa. É permitido para mim estar ansiosa. Eu sou humana, eu sou imperfeita. É permitido para mim sentir qualquer coisa. Esse é um passo bem importante para lidar com a ansiedade. Um outro passo que eu sempre trago para lidar com a ansiedade e também qualquer emoção, porque o que eu estou trazendo aqui para vocês está mais direcionado à ansiedade, porque foi pedido,
Mas, no entanto, entretanto, eu faço isso para qualquer emoção. Tristeza, raiva, ódio, inveja, qualquer emoção humana, medo, né? Enfim. E aí um outro passo é escutar a emoção e expressar a emoção. Olha, como é que eu posso fazer a escuta de uma emoção? Como assim? Primeiro, eu acho que eu já falei aqui o que são emoções, né? Causam alterações fisiológicas no corpo, elas têm um repertório de ação, as emoções elas são universais, né? Existem aí 5 ou 6, agora esqueci, emoções que são universais, que é alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. São 6 emoções universais básicas. Ou seja, o que isso significa? Segundo o Paul Ekman, né, que estudou aí durante muitas décadas as emoções. Em qualquer lugar que você for, um ser humano, raiva é raiva. Em qualquer lugar do mundo que você for, alegria é alegria. Às vezes a forma de expressão pode mudar de uma cultura para outra, mas normalmente as expressões, microexpressões especialmente, elas são universais daquela determinada emoção. Sentimento é uma variação da emoção. Por exemplo, a angústia, ela é uma variação de emoção. Ela tem um pouco de medo e um pouco de tristeza, ela junta 2 emoções ali, então existem vários sentimentos, né? Aquilo que a gente sente, para a gente diferenciar. Pensamento é aquilo que está na minha cabeça, é uma voz interior que a gente tem, é uma imagem que a gente vê, uma lembrança. Isso são pensamentos. Sentimentos, emoções, são essas alterações fisiológicas que a gente tem no corpo, essas sensações sobre um pensamento, sobre uma situação que a gente vive, sobre uma experiência. Por que é importante diferenciar isso? Porque eu observo que muitas pessoas não sabem a diferença de pensar e sentir. E são coisas que estão entrelaçadas, mas são coisas diferentes, distintas. Um vai influenciar o outro num ciclo que se repete, porque aquilo que eu penso, se eu pensar, por exemplo, eu preciso realizar tal coisa, é normal que eu tenha uma sensação sobre aquilo que eu pensei. Então, às vezes é importante a gente diferenciar isso para fazer esse passo, que é escutar a emoção. Para você saber identificar o que eu estou sentindo agora. Uma das primeiras coisas que eu também faço é ir para o corpo. O corpo é a tecnologia mais avançada da Terra, parafraseando a Cris Nishimori. Eu adoro essa frase dela. E isso para mim faz muito sentido. Nosso corpo ele é muito sábio, ele sabe exatamente como expressar as emoções. A criança ela já nasce fazendo isso. Muitas vezes ela é podada pela cultura, pelo condicionamento social. Mas nós, como seres humanos típicos, saudáveis, com desenvolvimento típico, a gente já nasce sabendo fazer essa expressão de emoções. E aí, você olha para uma criança, por exemplo, que ela está com raiva. O que essa criança faz? Ela se joga no chão, ela grita, ela berra, ela joga as coisas, né? Ela bate. Isso é uma expressão saudável? Depende. Eu considero expressão saudável de emoção aquilo que não te machuca, não machuca o ambiente e não machuca o outro. E existem formas de trazer essa expressão para o corpo. Mas eu trago esse exemplo da criança para a gente ver que isso é natural do ser humano. O ser humano ele sabe como expressar cada emoção. A criança ela está triste, ela chora. Né? Ela está sentindo uma determinada coisa, um amor, um afeto por alguém, ela vai lá, ela abraça, ela faz carinho. Né? Então ela vai meio que... É uma coisa meio que natural, a expressão da emoção. Mesmo com microexpressões, né? Microexpressões, expressões no rosto, expressões faciais, até essas expressões mais fortes, né? De abraçar,
de olhar, né? Muitas vezes o olhar é uma expressão de amor, de afeto, enfim. E aí a gente identifica, o que eu estou sentindo agora? Nesse exato momento que eu tô sentindo o meu corpo trêmulo, eu tô sentindo meu coração palpitar, eu tô sentindo suor nas mãos, eu tô sentindo insônia. O que é isso que eu tô sentindo nesse momento? É importante validar. E aí você vai identificando a emoção. O que eu tô sentindo agora? Para poder ouvir essa emoção. Como é que eu faço a escuta da ansiedade? A escuta da ansiedade, para mim, vem de um determinado lugar. Eu não sei se as pessoas que estão aí querem fazer o exercício, mas a gente vai fazer o exercício aí de escuta da ansiedade. Então, o primeiro passo, aceitação. Segundo passo, escuta da emoção e expressão dessa emoção. Então, o que eu faço, né? Normalmente eu fecho o olho, faço todas essas perguntas que eu trouxe para vocês aqui. O que eu estou sentindo agora no meu corpo? E eu volto a minha atenção para o momento presente. Uma outra coisa, boa noite, Gel. Uma outra coisa aqui, só de você parar para escutar o corpo, você também já tem um certo alívio da ansiedade, porque na maioria das vezes não, sempre, a ansiedade ela envolve medo de acontecimentos futuros, preocupações, riscos futuros que podem ser reais ou não necessariamente precisa ser algo real, tá? E o que acontece? É uma mente projetada para o futuro. E automaticamente, quando a gente vai para o corpo e vai ir para o corpo, estar voltada para estar no momento presente, isso é meio que automático de observar e dizer, ops, o que eu estou sentindo agora, nesse exato momento? Eu saio da projeção do futuro e vou para o momento presente. E estar no presente dissolve a ansiedade. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Então, eu vou para o corpo, eu escuto esse corpo. O que eu estou sentindo agora? Se eu puder fazer um escaneamento corporal, que é simplesmente você ir focando a sua atenção em cada parte do seu corpo, desde a planta dos pés até o topo da sua cabeça. E você vai sentindo cada parte do seu corpo para você identificar o que está acontecendo comigo internamente agora. Aí eu estou triste, eu estou alegre, eu estou ansioso, ansiosa, eu estou feliz, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou enojada. Como é que eu estou me sentindo nesse momento? E aí, observando essa sensação, essa emoção no corpo, eu começo a escutar essa emoção. E aí tem um processo anterior que eu trouxe de aceitação. Ao invés de dizer para a ansiedade, você é feia, você é má, você não deveria estar aqui, eu não deveria sentir você, eu vou fazer o processo inverso. Eu vou acolher essa ansiedade dentro de mim. E eu vou trazer para ela, ok, ansiedade? Vou começar a sentir se tem alguma parte do meu corpo que eu sinto aquela emoção mais forte. E digamos que eu identifique que aquela emoção está mais forte no meu estômago, por exemplo. E eu vou deixar crescer aquela emoção dentro de mim. Sem barrar ela, sem reprimir ela, sem julgar ela como certa ou como errada. Simplesmente deixar ela vir para o meu corpo. E nesse processo de escuta, eu faço um exercício comigo mesma e com muitas pessoas que eu atendo, de visualizar aquela emoção na tela mental como se aquela emoção fosse uma pessoa ou como se ela realmente se materializasse na minha frente. Então eu imagino que a ansiedade ela está na minha frente agora. Imagine que essa emoção que você está querendo lidar com ela, que está tendo desafios de lidar com ela, ela está na sua frente agora, ela está sentada numa cadeira. E observe qual é a forma que ela toma. Como é que essa emoção, como é que essa ansiedade se apresenta para você. E só observe um pouco ela. Ela não é a sua inimiga. Esse é um ponto extremamente importante. O sintoma, ele não é inimigo.
ele é um mensageiro. E quando a gente começa a ter essa visão, fica mais fácil integrar esse sintoma e liberar ele. Porque como ele veio mandar uma mensagem, ele veio ser escutado, quando a gente dá essa passagem de escuta, normalmente ele se dissolve. E aí o que eu faço, né? Com a ansiedade na minha frente, eu começo a bater papo com essa emoção. E eu digo pra ela: ansiedade, eu tô vendo você, eu tô sentindo você aqui agora. Eu sei que você tá aqui. E eu vim te ouvir. Eu vim te ouvir sem julgar, eu vim te ouvir sem reprimir você. Eu tô aqui para te dar passagem, para te ouvir, para te escutar. E eu faço um processo que é dentro do Theta Healing de perguntar para essa ansiedade o que é que ela tá me ensinando naquele momento. Como é que aquela ansiedade está me ajudando de alguma forma? Pode ser bastante desafiador, muitas pessoas dizem assim: não está me ajudando em nada, só está me atrapalhando. Só que eu parto de uma linha que nenhum sintoma, nenhuma crença limitante que é criada pelo nosso inconsciente, ela está ali do nada. Nenhum sintoma simplesmente surge do nosso inconsciente porque ele não tem serventia. Todo sintoma, toda crença limitante tem um benefício por trás. Elas estão ensinando alguma coisa pra gente. Elas estão comunicando alguma coisa pra gente. E ali, nesse mergulho profundo, você começa a compreender o que aquele sintoma está fazendo ali naquele momento. Então, por exemplo, muitas pessoas que têm uma ansiedade muito forte, a ansiedade está servindo para que ela fique num estado, por exemplo, de realizar muitas atividades. Um exemplo. Não estou falando que todas as pessoas são dessa forma, cada caso é um caso específico. Mas muitas pessoas que eu atendo trazem isso. E aí o que acontece? Eu vou perguntando para essa pessoa: tá, e o que realizar muitas atividades, o que fazer muitas coisas é benéfico para você? O que isso está realmente te ajudando, te mostrando? Qual é a lição que tem por trás de estar o tempo todo realizando atividades? E normalmente, em muitos casos, a crença que está por trás é: eu vou me manter extremamente ocupado ou ocupada, realizando tarefas e atividades o tempo inteiro para evitar olhar para mim. Eita, começando a chegar aqui nos BOs. Joy, todo mundo é assim? Não, estou falando de casos específicos. A maioria dos casos que eu atendi, por trás da ansiedade, haviam crenças nesse tipo, nesse estilo. Então a ansiedade estava servindo muitas vezes para evitar que a pessoa parasse, porque se ela parasse, ela iria olhar para questões internas que provavelmente iriam trazer dor. Então, assim, nesse sentido, vocês percebem que tudo está servindo para a gente de alguma forma, de alguma maneira, que não tem nenhum sintoma que ele está fora do lugar, que ele é ruim, que ele é negativo por ele mesmo, não é. Dando um exemplo, por exemplo, muito massa. Um exemplo da enxaqueca. Pessoas que costumam sofrer de muita enxaqueca normalmente são pessoas que elas têm preocupações excessivas. São pessoas que têm nível elevado de estresse. Uma pessoa que sofreu durante anos da minha vida com enxaqueca, né? E normalmente pessoas com enxaqueca também têm padrões de autocobrança muito, muito fortes. Opa, não tá me ouvindo? Eita, quer sair e entrar? Tem alguém mais que não tá me ouvindo? Fiquei agora preocupada, peraí.
Eu liguei e desliguei aqui Como que é o nome disso, gente? O microfone. Tá me ouvindo? Quem não estiver me ouvindo... Gente, fiquei agora até preocupada, mas eu acho que tá tranquilo aí, né? Eu acho que tá de boas. Posso seguir. Então, no caso da enxaqueca que eu tava trazendo, o que é que ocorre? A enxaqueca, ela tava ali para me mostrar uma coisa. E é engraçado. Obrigada, moço. O Porto aqui. Gratidão. E é engraçado que o que acontece a enxaqueca, ela tava ali para me mostrar, primeiro ponto, que eu precisava parar. E não era um parar o corpo, era silenciar a mente também, porque muitas vezes... Ai, bem-vinda, Gel. Que bom aí que conseguiu resolver. E muitas vezes... a pessoa com enxaqueca, ela tem um padrão muito forte, muitas vezes, de se cobrar muito, de realmente estar o tempo todo pensando, processando. Ela tá parada, com o corpo parado apenas, mas a mente tá ali, ó, a mil, loucamente, muitos pensamentos, e a mente fica igual um macaco louco. E a enxaqueca diz assim, ela vem justamente para a pessoa parar. Ela vem no lugar de dizer assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, para um pouco, silencia aqui. E aí o que acontece? A pessoa cria sintoma, porque muitas vezes a forma que ela tem de parar e de silenciar é só através do sintoma. Ela não sabe fazer isso de outra forma. Bem-vinda, prima! Ela não sabe fazer isso de outra maneira. Então, o sintoma, nenhum sintoma que é criado, desde ansiedade, desde depressão, pode ser o sintoma que for, ele não é ruim. Então foi por isso que eu trouxe para vocês que no último post, nos últimos reels, eu fiz, olha, se vocês estão dispostos a ver a ansiedade e qualquer outro sintoma de uma forma diferente, permaneçam aqui. Mas se não estiverem dispostos, por favor, vão continuar aí nas práticas de querer controlar algo, né? A minha linha é completamente desrepressora. Se controlar desse certo, não teria um monte de gente aí querendo sempre controlar de novo, né? E aí, nenhum sintoma, ele tá ali à toa. Nenhum sintoma, nenhuma emoção, ela tá ali à toa. Ela tá ali manifestando alguma coisa. Ela tá ali comunicando alguma coisa. Então, quando eu me sinto ansiosa, eu vou sempre entrar em contato com essa ansiedade para compreender o que ela está querendo me mostrar. Assim como eu entrei em contato com as crises de enxaqueca, com a dor de enxaqueca, para compreender exatamente o que eu estou trazendo para vocês. O que essa enxaqueca queria me mostrar? Ela estava me mostrando que eu precisava parar, que eu precisava silenciar a mente, que além do corpo, a mente também precisa de descanso. Eu precisava de um momento de nadar. Eu brinco com os meus clientes, né? Todo mundo precisa de um momento de nadar. É não fazer nada. Mas é nada mesmo. Nada com a mente, nada com o corpo. Né? E esse momento de nadar, para mim, sempre está muito associado à meditação, que é o silêncio completo, absoluto do corpo e da mente, a observação dos pensamentos sem se identificar com eles. E é também uma alternativa muito maravilhosa que dissolve qualquer ansiedade, porque como eu trouxe antes para vocês, a ansiedade está muito voltada para preocupações futuras. E se eu estou no presente, eu não consigo ficar ansioso ou ansiosa. Enfim, falamos sobre aceitação das emoções, escuta das emoções, sobre perceber o que essa emoção está me ensinando, né? Eu faço um exercício muito interessante também comigo, com os clientes que eu acompanho, sobre a ansiedade, que é exatamente olhar e agradecer. Primeiro, bem-vindo, Rob. Agradecer a ansiedade. Dentro dessa perspectiva de o que essa ansiedade está me mostrando, o que é isso exatamente, né? O que ela está me ensinando, o que eu ganho com essa ansiedade? E quando eu começo a perceber os ganhos por trás dessa emoção, os ganhos por trás dessa sensação,
eu começo a agradecer aquela sensação por ela estar ali. E esse passo demonstra o primeiro passo que eu já abri a live falando, que foi a aceitação. Então, quando eu aceito a emoção, eu paro de resistir a ela, eu paro de brigar com ela, ela simplesmente se dissolve. A natureza das emoções é a mudança. E agradecendo a essa emoção, eu tenho como liberar. Eu começo a trazer uma dissolução natural dessa emoção. Um outro passo também, que eu acho que é fantástico, que eu trago aqui para vocês sobre a ansiedade, é exatamente uma forma de meditação que é conhecida como meditação ativa. Como que é essa meditação ativa, né? E eu nem gosto muito desse termo, porque quando eu falo meditação ativa, automaticamente a nossa mente, que é dual, vai para, então existe a outra forma de meditação que é passiva. E eu não considero de verdade nenhum tipo de meditação exatamente passiva. Não é uma meditação raiz. Eu já expliquei aqui o que é uma meditação raiz, né? Que a forma como foi transmitida a meditação aqui no Ocidente é completamente diferente da meditação raiz que é no Oriente, que é o completo estado absoluto de silêncio, de presença completa no aqui e no agora, sem passado e sem futuro. Essa seria a meditação raiz. E aí, essa meditação que é conhecida como meditação ativa, é conhecida dessa forma, que eu não gosto do nome, já trouxe porquê. A gente pode até inventar um nome novo aqui. Eu faço muito para dar passagem à emoção. Então, seguindo a mesma linha da aceitação, como eu trouxe antes, eu não faço movimento de repressão de nenhum tipo de emoção. A crença que eu trago é permitido sentir qualquer coisa. Bem-vinda, Lu! É permitido sentir qualquer coisa. Eu sou humana. É permitido para mim errar. É permitido para mim sentir ansiedade. É permitido para mim sentir tristeza, sentir raiva, sentir qualquer emoção que o meu corpo esteja capacitado para sentir. É permitido para mim ser biológica. Porque hoje a gente está vivendo uma época de antibiologia. A partir do momento que eu nego as minhas emoções, que eu digo, não, essa emoção aqui eu não vou sentir não, porque ela é feia, porque ela socialmente ela é julgada como horrorosa, então eu não posso expressar essa emoção de forma nenhuma. A partir do momento que eu entro nesse lugar, desse condicionamento social, eu tô enfiando o pé na jaca. Eu tô sendo antibiológica, porque a biologia do meu corpo diz que ele tem a capacidade de sentir raiva. Então, se o meu corpo produz essa capacidade, por que eu vou contra isso que o meu corpo traz? Não, eu vou validar isso. E a expressão vem desse lugar. A expressão da ansiedade vem desse lugar. Ok? Eu trouxe para vocês inicialmente. Dei uma pausa aqui e voltou. Como eu lido? Tô ansiosa. Ok, ansiedade. Eu sinto você, eu vejo você, eu sei que você tá aqui. Como que eu posso expressar essa ansiedade de forma saudável, né? Que é o que eu sempre vou bater na tecla. Como expressar qualquer emoção de forma saudável, sem machucar a si mesmo, sem machucar o outro, sem machucar o ambiente? Como que eu posso expressar isso com o meu corpo, dar passagem para essa emoção, para essa ansiedade, de maneira saudável, conexão com o corpo? Então eu já trouxe até várias dicas aqui na live que eu fiz sobre surte é permitido, onde eu falava sobre a raiva, né, e trazia exatamente essa questão de colocar a raiva para fora. Com a ansiedade não é diferente. Então, várias formas: gritar, chacoalhar o corpo, dançar, pular, manipular objetos de borracha, socar travesseiros, socar almofadas. Boxe é muito massa para isso, né? Gel, suas palavras me dão uma clareza. Ai, Gel, gratidão, eu fico muito feliz. Quero cada vez mais expressar clareza. E você expressar, por exemplo, tem gente que sempre traz assim, Joy, isso é uma coisa de louco, né? Gente, uma coisa que é muito importante trazer é o seguinte: existe uma área do cérebro humano que é chamada de cérebro instintivo.
porque nós somos animais. Esse é o primeiro ponto. Eu sou um animal racional. E você que está me assistindo também é um animal racional. Você goste disso ou não, nós somos partes da natureza. E como animais, né, claro que nós temos o cérebro, que é mais o córtex frontal, deu uma parada e voltou. O córtex frontal, que é muito mais voltado para a racionalização, que é completamente diferente em outros animais. Nós somos animais. O que isso significa? Nós temos o cérebro límbico, por exemplo, que é o cérebro que é mais instintivo. Tem gente que chama de cérebro reptiliano, mas enfim, é uma grande discussão isso, que eu não vou entrar aqui nisso agora. Mas é um cérebro mais primitivo, ele está mais voltado para a sobrevivência da espécie, ele é mais do instinto mesmo, né? E as emoções são regidas muito mais por esse cérebro límbico. Então nós temos uma parte instintiva dentro de nós que por si só é selvagem. Vou voltar no exemplo da criança. A criança, quando ela está com raiva, ela é selvagem. Ela grita, ela se joga no chão, ela instintivamente expressa a emoção. E como a gente foi condicionado que algumas emoções são bonitas e outras são feias, algumas emoções são permitidas de sentir e outras eu tenho que reprimir, o que acontece? Eu acabo entrando em conflito com as minhas próprias emoções, com uma parte de mim mesmo, né? Acabo resistindo a essa emoção e acabo criando sintomas. E quando eu resisto à emoção, ela fica mais forte ainda. Ela pode ser controlada temporariamente, mas depois ela começa a ficar ainda mais pior. Ou pode acontecer também o caso da pessoa começar a ficar apática, naquele estado de ela bloqueia tanto as emoções, tanto que chega um momento que ela não sente mais nada. Virou um robô. Porque bloqueou tanto tudo que sentia que ela fica apática. Aquela pessoa que o cachorro morreu, a mãe morre e ela tá lá, apática, sem sentir nada. Que também pode não ser uma expressão saudável, né? Especialmente para convívio com outros seres humanos. Então, eu trago o convite de expressar a selvageria da emoção. A ansiedade, normalmente, ela traz uma ação com ela, na maioria das pessoas, de eu tenho que ficar ligado no 320. Eu tenho que fazer o tempo inteiro. E aí, ela tem uma expressão, muitas vezes, que é parecida com a da raiva. Que são essas expressões que eu trouxe aqui para vocês. Uma coisa que é legal, por exemplo, tem gente que sente vergonha de deixar esse lado mais selvagem, instintivo sair. E eu compreendo, porque socialmente isso não é aceitável, né? Mas eu quero trazer cada vez mais a aceitação de ser humano e de ambientes onde as pessoas possam se sentir seguras para poder colocar suas macacas e seus macacos para fora. É importante. E a gente pode realizar isso em algum local da nossa casa, que a gente possa se fechar e passar um tempo. Gente, eu desafio vocês a fazer a expressão da emoção, da ansiedade. Durante 5 minutos, eu acho que a maioria das pessoas não consegue nem fazer isso durante 5 minutos. Se sentiu muito ansioso, o tempo que você tem naquele momento não é favorável para você fazer todas essas etapas aqui de conversa com a ansiedade, etc. Dá espaço para a emoção se expressar. Tranca a porta do quarto, começa a bater. Sente como que seu corpo quer reagir naquele momento. Né? Então, tem gente que gosta de liberar a ansiedade com trabalho com as mãos. É uma pessoa que ela vai lá, ela pega na terra, ela amassa objetos de borracha, brinquedos de borracha, aquelas bolinhas também, elas jogam contra a parede. Isso é uma forma muito legal. Elas sentem vontade de gritar e às vezes a gente não se sente confortável em colocar
isso para fora, mas tem formas de gritar com a mão na boca, tem a forma de gritar com um pano também na boca, que é uma forma de expressar. Eu desafio vocês a fazer isso quando se sentirem com raiva ou ansiosos, pelo menos por 3 a 5 minutos. E depois me fala o que acontece. Normalmente muitas pessoas sentem vontade de chorar, mas o que a maioria das pessoas sente é o próprio corpo cansa e naturalmente ele vai para um estado de silêncio ou de relaxamento. Simplesmente porque você parou de brigar com a emoção e deu espaço para ela se expressar. E ela passa, ela se dissolve, porque, vou falar e repetir, a natureza das emoções é mudança. Então, se você traz espaço, elas naturalmente mudam. E aí, inclusive para quem tem desafios com a meditação de silêncio com a mente e com o corpo, silêncio absoluto, de você só observar os pensamentos que chegam. Esse exercício de expressar a emoção, porque muitas pessoas que estão no nível de ansiedade muito alto, muito denso, muito crônico, que elas dizem assim, poxa, mas meu terapeuta disse que eu tinha que meditar, porque a meditação é incrível. Realmente é. Mas muitas pesquisas também mostram que as pessoas, quando estão nesse estado, elas têm muitos desafios de realizar meditação, justamente porque elas ficam ali na cabeça de que a meditação eu tenho que fazer determinada coisa. Na verdade, a meditação é um soltar do controle. É um soltar da lógica, inclusive. Você simplesmente silencia e vai para o momento presente, para o estado de presença absoluta. E aí é uma dica maravilhosa. Você expressa primeiro a emoção. Eu não dou 5 minutos para a maioria das pessoas. O próprio corpo pede para você parar. O próprio corpo vai naturalmente para o estado de relaxamento. É incrível, gente. Assim, é muito batata. Então, já falei sobre aceitação, sobre escuta da emoção, sobre a expressão da emoção, né? E tem mais 2 tópicos aqui que eu acho que são importantes. Existem várias formas de lidar também com a ansiedade, né? Existem óleos essenciais como lavanda, gerânio, até o próprio hortelã-pimenta, né? Vocês podem procurar um aromaterapeuta que pode trazer isso. Pode ser um auxílio muito importante. Se você sente que a ansiedade é algo que é muito patológico e te traz muito sofrimento. Existem também, assim, seguindo essa linha de expressão das emoções, a atividade física ela vai ser algo muito importante. Porque o que acontece? Normalmente a pessoa que ela tem transtorno de ansiedade ou sintomas ansiosos, ela está com cortisol alto. E o cortisol, ele não é um vilão. Na verdade, o que ele está anunciando no corpo é que ele está se sentindo ameaçado, né? O nível de cortisol alto no corpo significa muito isso. Então, ele precisa combater algo. E aí, o cortisol vem justamente para auxiliar nesse sentido. E aí, a pessoa fica em estado de tensão, porque a gente está internamente com um estado de eu preciso combater alguma coisa. Eu preciso ir contra alguma coisa. Eu preciso lutar contra alguma coisa. Então, pode ser um invasor, vírus, bactéria, fungo, mas também pode ser situações da sua vida pessoal, do seu trabalho, né, que você sente que você precisa combater de alguma forma. Então, o cortisol ele vai lá para as alturas, para os picos. E uma das formas mais legais de trazer também relaxamento e liberar essas emoções, essa ansiedade, é a atividade física. Procurar uma atividade física que você gosta, que você sente que é interessante para você. É importante que a atividade física seja algo que você goste, porque se for algo que você não gosta e que você está realizando por uma questão de eu preciso fazer isso, é muito natural que o efeito seja contrário.
Então, ao invés de diminuir a ansiedade, pode aumentar. Então, é bem importante trazer isso aqui. Um outro ponto também que é importante falar, eu gosto de falar de forma generalista, claro que eu vou falar muito mais da questão emocional, porque é com que eu trabalho, mas eu também gosto de trazer uma visão mais global, uma consciência mais ampliada sobre as coisas, porque o ser humano ele é um ser complexo, ele é biológico, ele é social, ele é espiritual, então, enfim, tem várias dimensões. Então, eu gosto de trazer todas as dimensões do ser humano. Uma outra dimensão massa aqui da gente pensar é a nutrição. Pessoas com alimentação muito rica em açúcares, carboidratos excessivos, né, especialmente carboidrato refinado, elas têm uma tendência muito maior a ter ansiedade. Né? Pessoas que a alimentação é pobre em nutrientes, né? Pessoas que bebem pouca água, pessoas, fiquem aí, ó, tem um meme aqui na internet que é se hidrate como a fruta. É verdade, se hidrate como a fruta. Se não tem como fazer isso, a gente pode pensar em outras possibilidades também. Então é importante realmente estar observando a nutrição, se é uma nutrição balanceada para o seu corpo, se você bebe uma quantidade de água que é adequada para você, porque todos esses fatores vão influenciar também nesse controle de cortisol e no nível de ansiedade que você tem. Sono, gente, uma coisa que nem sempre eu ouço as pessoas falando sobre isso, mas o sono é algo muito, muito importante nessa questão da ansiedade. O controle de cortisol e de outros neurotransmissores, né, de outros hormônios, substâncias que a gente precisa fazer o controle, que estão associadas a bem-estar, à saúde no nosso corpo. Normalmente, o corpo faz esse controle entre alguns neurotransmissores, começam a partir de 8 horas da noite, mas o cortisol, normalmente, ele é entre 22, 23 até 1 hora da manhã. E aí, o que é que acontece? Se é uma pessoa que nem eu, que tem desafios de dormir cedo, que é uma das coisas que tem influenciado na minha vida, eu tenho desafios de dormir cedo, eu estou cada vez mais me conectando com o meu corpo para conseguir dormir mais cedo e acordar mais cedo, é esse controle do cortisol. Se a pessoa ela começa a dormir um pouco mais tarde do que isso, ela não faz normalmente o controle biológico do cortisol, o que é que acontece no outro dia? Ela não faz, na verdade, o controle de muitos outros neurotransmissores. Então, no outro dia, ela tem tendência maior à ansiedade, à irritabilidade, a engordar, inclusive a ter mais doenças do coração. Então, gente, o sono, ele é uma necessidade, mas tão básica, tão básica, tão básica. Se a gente soubesse a importância dele, seria completamente sagrado. O sono é extremamente importante, demais. Não só no controle da ansiedade, né, mas dentro de tudo que a gente está trazendo aqui, vamos focar nisso. Um outro ponto, lazer e prazer. Excesso de ansiedade também pode estar mostrando para você que o seu corpo, ele precisa de lazer ou prazer. Eu gosto de brincar com as pessoas sobre as religiões, né? Tem um conto em Gênesis que é muito interessante. Fala, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E aí eu sempre brinco com as pessoas sobre isso, né? Claro, fala de religião aqui, é só uma brincadeira, gente, pra gente descontrair. Se Deus, que é Deus, ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, quem é você para ficar 24 horas querendo fazer alguma coisa? Sim, 24, por que eu digo 24? Ah, Joy, mas essa pessoa não dorme? Às vezes não. Ou às vezes ela dorme e o sono dela, a qualidade de sono dela é horrível, ela acorda cansada, porque ela vai dormir pensando o que ela tem que fazer. Então, é uma pessoa que ela não descansa, ela não relaxa. E existe uma cobrança do sistema que a gente vive muito grande de nos tornarmos máquinas. É um sistema antibiológico que a gente vive. A gente fica trabalhando, a gente é condicionado a trabalhar muito mais por coisas que na maioria das vezes a gente não precisa, para ostentar status,
né? Com coisas que muitas vezes nem fazem sentido pra gente, mas porque a gente aprendeu que para ser aceito socialmente eu preciso fazer aquilo. E muitas vezes não está muito relacionado só à questão de sobrevivência, no sentido de moradia, de comer, de beber, de vestir. Está associado a uma coisa que não tem nada a ver com o que realmente é importante para a essência da pessoa, aquilo que faz sentido para a pessoa de alguma forma, de alguma maneira. Então, lazer, momentos de lazer é extremamente importante dentro dessa questão que a gente está falando aqui da ansiedade. O prazer também. A gente tem um tabu muito grande. Eu falo a gente porque eu estou me colocando junto também, estou me colocando dentro. Eu sempre gosto de dizer assim, gente, eu sou preconceituosa, viu? Muitas pessoas têm desafios. Mano, te amo, mano. Que massa receber essa declaração de amor assim de graça na live. Te amo, mano. Uma das maiores coisas, um dos maiores orgulhos que eu tenho nessa existência é compartilhar essa existência como sua irmã. Muito, de verdade. Tenho muito orgulho de você. E de ser sua irmã também. De ser filha de Miriam também. E sobre essa questão do prazer, né? Nós temos muitos tabus. Do nada, né? Chegou aqui de graça. Temos muitos tabus com o prazer. E assim, o prazer normalmente está muito associado ao sexo, né? Só ao sexo, muito mais. Só que prazer, se vocês começam a experimentar um momento de plenitude no estado de presença, vocês vão começar a perceber que mínimas ações são prazerosas. Sentir o ar entrando no seu corpo, sentir a vibração do ar nas minhas cordas vocais e no meu diafragma, gente, isso é prazer. Estar no momento presente, conectado com o momento presente, é prazeroso. E o prazer é também algo maravilhoso para você estar lidando com ansiedade. E algo também que eu acho que é importante de trazer, relacionamentos. Os relacionamentos, existem muitas pesquisas trazendo sobre isso, é muito legal, né? Mas eu acho que não precisaria nem exatamente das pesquisas, né? Porque a gente sente. Quando você está com pessoas, eu gosto de chamar de família de alma, mas vocês podem chamar do que quiser, que você sente que são pessoas que você ama de verdade, que te amam de verdade. São pessoas que proporcionam momentos de prazer, de lazer, de relaxamento, de descontração, de alegria na sua vida, a sua saúde melhora. E é uma proteção para casos de depressão, casos de transtornos ansiosos. Então a gente falou sobre muitas coisas, né? E uma última coisa que eu quero trazer aqui, a gente falou da aceitação da emoção, da escuta da emoção, de buscar descobrir o que essa emoção está me ensinando, né? O que ela está trazendo de lição para mim, como uma comunicadora do meu inconsciente. O medo por trás da ansiedade. Gente, a ansiedade, ela tem muito a ver com insegurança e controle. Eita, meu Deus. Enfim. Qual é o medo, muitas vezes, que a ansiedade está escondendo? É importante compreender isso. O que de pior poderia acontecer se hoje eu soltasse um pouco mais do controle que eu quero ter sobre as coisas, sobre a vida, sobre as pessoas, confiasse mais na minha habilidade, na minha capacidade de realizar as coisas e na capacidade do universo de trazer essas coisas para mim. Então, muitas vezes está relacionado a eu preciso controlar tudo para que tudo saia de acordo com a minha forma, com o meu jeito. E eu gosto de brincar com essa questão do controle, porque sim, eu sou uma pessoa que tenho tendência a querer controlar as situações. E sempre eu me deparo com a pergunta,
Você está se iludindo para quê? Por que eu pergunto isso para mim mesma, se eu estou me iludindo? Estou me iludindo para quê? Porque eu pergunto para vocês, gente, do que você tem controle na sua vida? Isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador. Do que você realmente tem controle na sua vida? Você tem controle se amanhã você vai amanhecer vivo ou não? Você tem controle agora se o seu coração bate ou deixa de bater? O que realmente a gente tem controle na vida? Talvez nossos esfíncteres, né? A gente controla um pouquinho a vontade de ir ao banheiro, comer, beber. Mas o controle excessivo, vamos falar assim, né? Ele normalmente costuma trazer ansiedade. Porque a gente não aceita as coisas que acontecem na vida. Você fez um planejamento lá, o que garante que o seu planejamento vai dar certo? Você pode se planejar como for. Não estou dizendo aqui para vocês não planejarem, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas é pensar sobre o equilíbrio desse planejamento e desse controle. Eu posso planejar a minha vida, eu planejo a minha vida. Mas eu também aceito aquilo que a vida vier me oferecer. Eu planejo porque eu sei o meu valor, eu sei o que eu escolho e o que eu mereço viver. Mas eu não vou ficar obcecada pelo meu planejamento e vou ficar puta quando aquele planejamento não for milimetricamente do jeito que eu queria que fosse. Eu me iludo sempre. Gel, é muito... A gente tem essa ilusão do controle, né? Olha o que nós estamos vivendo. Quem imaginou que passaríamos por uma situação como uma pandemia e que já duraria 2 anos aí agora, né? Vai fazer 2 anos. Quem imaginou? Quem realmente tinha essa percepção? A gente não controla praticamente nada na vida, gente. Isso não significa que a gente não precise planejar, que a gente não possa ter metas, que a gente não possa ter objetivos. Mas é importante a gente ter uma autoconfiança tão maravilhosa e tão bem estabelecida de que, ok, eu fiz esse planejamento, mas se esse planejamento não vier a ocorrer, eu confio tanto em mim mesma, na minha própria capacidade, que eu conseguirei transpor isso de outra forma. Eu conseguirei superar isso de um outro jeito, de uma outra maneira. E a última dica que eu trago aqui sobre ansiedade para vocês é: prestem atenção no diálogo interno, os pensamentos, as vozinhas, né, que ficam na cabeça da gente. Cuidado com as palavras eu preciso, eu tenho que e eu devo. Essas 3 frases. Polêmico que eu vou trazer? Sim, polêmico. Eu tenho uma visão que é um pouco, confesso assim, desafiadora para muitas pessoas, mas funciona muito. Porque a gente sai do vitimismo de ok, eu não estou falando aqui que socialmente não existam desigualdades sociais, existem diversas. E provavelmente vão sempre existir aqui. Mas eu estou... essa fala que vocês vão escutar agora é de uma pessoa que não teve a presença dos pais quando criança, que sentiu muito a falta dessa presença, que sofreu abuso quando criança, que teve uma família paterna muito desafiadora de lidar, uma pessoa que já viveu muitos perrengues na vida. Eu falo desse lugar. Eu tinha uma escolha com tudo isso que eu vivi. Aliás, eu tinha várias escolhas. Mas uma delas era: eu vou ficar aqui sentada remoendo tudo o que me aconteceu. Vou remoer o fato de eu ser mulher, de eu ser negra, eu vou remoer um monte de coisa, né? Não estou dizendo que a gente não precise militar, não tem nada a ver com isso, tá?
mas eu estou falando de um outro lugar, de responsabilidade sobre a própria vida e sobre o que me acontece. Eu poderia dizer, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha família, porque eu não tive isso, ou porque me faltou aquilo, ou porque deveria ter sido dessa forma. Poderia. Era um lugar de escolha meu e tá tudo bem com isso. Eu ia lidar com as consequências. Mas eu escolhi diferente. Eu olhei e disse, ok, eu vivi isso aqui na minha vida. Foi fuderoso. Foi devastador algumas experiências que eu tive. Inclusive, eu tenho sequelas de algumas experiências da minha infância até hoje. E até hoje eu trato algumas sequelas. Porque existem algumas questões que elas são rápidas, né, da gente lidar. Existem outras que não são. Mas eu olhei e disse, ok, me aconteceu tudo isso aqui. Eu escolho me levantar. Eu escolho ressignificar tudo isso que me aconteceu e trazer isso como aprendizado para mim, ao invés de remoer e lamber as minhas feridas. Então eu escolhi sair do lugar de vitimização. Não estou dizendo que nada que aconteceu comigo foi o correto. Por favor, me entendam bem. Estou dizendo que aquilo aconteceu. Ponto. Eu tinha várias escolhas para poder lidar com aquilo. E a escolha que eu fiz foi: vou ressignificar isso e vou ficar mais forte. E vou superar isso. E é isso que eu trago para vocês hoje. Sobre essas palavrinhas. Eu tenho o que, eu devo, eu preciso. Nós não precisamos, nós não devemos e nós não temos. Mas nós escolhemos. Então, é importante sair desse lugar de eu estou aqui, vítima do universo inteiro, tá? Não estou desqualificando a dor de ninguém. Eu sei das minhas dores e se precisar chorar, chore. O que eu estou dizendo é: viva a dor, sem bloquear, sem dizer que ela não está ali. E também escolha o que você vai fazer com a sua dor. Você pode ficar sentado, deitado e remoer a dor pro resto da sua vida, isso é uma escolha. Ou você pode simplesmente dizer: tá, já chorei, boa noite, Josi, bem-vinda. Ok, doeu, não estou dizendo que não doeu, foi horrível, foi devastador, foi fuderoso, chorei, se eu precisar vou chorar de novo, mas eu escolho ressignificar, levantar, eu escolho superar. Então, eu não uso essas palavras comigo mesma. Eu tenho o que, eu devo o que, eu preciso. Porque essas frases, por si só experimenta. Eu preciso fazer determinada coisa. Só de pensar isso, eu já trago tensão e ansiedade para o meu corpo. Então, eu trago eu escolho. Mas aí você pode dizer assim para mim: ah, Joy, mas eu preciso trabalhar. Você precisa? De perguntar, você precisa? Tem alguém que coloca uma faca no seu pescoço e diz que você tem que trabalhar. Você escolhe trabalhar. Por quê? Porque você pode escolher não trabalhar. Tem pessoas que escolheram isso. Mas o que a gente precisa saber é: toda escolha vai ter uma consequência. Eu posso escolher, a partir de hoje, nunca mais trabalhar. Mas essa minha escolha vai ter diversas consequências e eu vou precisar lidar com todas elas. Então, eu vou escolher isso. Eu trago sempre para mim essa questão de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Eu escolho realizar determinada coisa. E eu sempre me lembro: por que eu escolho fazer isso? Quais são os benefícios de fazer isso? Eu escolho fazer isso porque eu tenho benefício X, X e Y. Eu escolho trabalhar porque eu me realizo, eu me satisfaço como pessoa, como ser humano. Eu escolho trabalhar porque eu sou remunerada também para isso.
Então, a partir disso, tem grande parte da minha sobrevivência. Eu escolho trabalhar porque eu gosto e eu sei que a minha missão aqui na Terra é ser um instrumento de amor e de inspiração para as pessoas, para que elas possam transformar suas próprias vidas e para que elas possam compreender que elas são a luz e o amor da vida delas. Então eu escolho. Então eu sugiro começar a tirar essas frases de que nos colocam num estado de vitimização completa, né? Eu sou uma vítima do universo, não tenho escolha. Não, a gente tem escolha, mas a gente vai precisar lidar com essas escolhas e muitas vezes a gente não quer lidar com essas escolhas, com essas consequências das nossas escolhas. É isso, pessoal. Esse foi um pouco da forma como eu lido com a ansiedade. Deve ficar gravado aqui. Se vocês sentirem que devem, compartilhem aí essa live com outras pessoas. Se quiserem me enviar direct, trocar ideias, estou disponível. Minha agenda para Theta Healing, constelação familiar, está aberta, tá? E vou anunciar novamente a jornada terapêutica Jardim do Éden, que é onde eu vou decidir fazer diferente do que eu havia feito, né? Vai ser um perfil aqui no Instagram fechado que eu vou criar e a gente vai criar uma comunidade lá para eu ensinar de forma mais plena, né, para as pessoas que estiverem lá, todas as técnicas, ferramentas, enfim, que eu utilizo comigo mesma para a gente falar de medo, de ansiedade, de auto-amor, de conexão com a própria essência, de bem-estar, né, de, enfim, comunicação não violenta, relacionamentos, vai ser muita coisa, muita coisa. Josi, boa noite, meu colega. Eu lembrei das nossas aulas de existencialismo. Tem muita coisa aí, né? Eu não lembrei não, agora eu parei aqui, não lembrei não, mas pensando sobre existencialismo, consigo fazer os links aí que você viu, Josi. Bem-vindo aqui, viu? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, deem muitos corações, compartilhem esse conteúdo, me auxiliem a crescer aqui o nosso canal, a nossa comunidade, a espalhar amor, espalhar luz aí pro mundo, que a gente está precisando bastante, né, não? É isso, gratidão, até a próxima. Se quiserem me trazer sugestões de temas, vamos lá, voltados aí para auto-amor, que é o tema que eu mais falo, que eu mais gosto de falar. E a gente vai ficando por aqui. Cheiro, meu povo!